Olá amigos, o TV Sul Esporte está no ar nesta quarta-feira, dia 15 de maio de 2013. Como vai, Sérgio Borges? Tudo bem? Tudo bem, Donácio? Um abraço aos nossos telespectadores. Realmente mais um dia aqui, uma quarta-feira, aquela quarta-feira recheada de esportes para você. Nós vamos falar muito do jogo de ontem do Palmeiras e o que vai acontecer também hoje na noite esportiva pelo Brasil e também no mundo. Com muito prazer, estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio a médica doutora Neuzina Silveira Lara, ela que é especialista na área de vascular. Doutora, prazer enorme. A senhora está aqui conosco pela primeira vez. É um prazer também estar aqui na TV Sul, não pela primeira vez, mas no esporte pela primeira vez. Como vai, Cris? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Que se passa especial hoje para minha aluna Tati Páscoa, também junto com os familiares, o pai Mário, a mãe Cristina e o irmãozinho Murilo. Todos eles, um feliz aniversário para a Tati, um ano maravilhoso, tudo de bom para você. Que se passa, hein? Cris, você tem algumas notícias que você passam? Tem duas ideias que eu vi interessante hoje. Todo mundo sabe que ontem foram anunciados os jogadores convocados para disputar a Copa das Confederações. O Filipão chamou 23 jogadores. O que achei interessante é que o valor de todos esses jogadores juntos, 1 bilhão 162 mil reais, de acordo com Pluriconsultoria, que faz esse tipo de pesquisa para ver quanto que vale cada time, é no topo do ranking Brasil com esse valor dos jogadores. No topo da lista, Neymar, um valor hoje de 143 milhões de reais, Hulk, 109 milhões de reais e Thiago Silva com 98,8 milhões de reais. Então, todo mundo entende que como time, como jogadores, nós temos jogadores fantásticos, super valorizados no mundo inteiro. O que falta, Filipão, formar desses 23 jogadores um time para respeitar os brasileiros e para vencer. Depois que você falou o valor do Hulk, não precisa falar mais nada porque foi convocado, viu? Certo. Então, provavelmente que por causa disso que o jogador de contrato. Não, então, essa convocação realmente deu o que falar. Não? Interessante que duas ausências marcantes nesses 23 jogadores. Ronaldinho Gaúcho, não, todo mundo chama, que não foi convocado, e se o pessoal se lembra, no último jogo ele chegou meia hora atrasado, meia hora depois de todos os jogadores chegaram lá, ele chegou meia hora mais tarde. Pode até ser que esse é um dos motivos. E Ramírez também no último jogo, ele se apresentou machucado, mas não ficou com o grupo da seleção. Ele falou oi para todo mundo, mostrou que estava machucado e foi embora. Ao mesmo tempo, Lucas, também machucado, ficou com o grupo até o fim. Então, pode até que nós conhecendo Filipão, esse pode ser alguns motivos para não chamar esses dois grandes jogadores. Bem, doutora Neuzina, algumas dúvidas nós temos aqui, queremos passar para o telespectador, principalmente do esporte. Eu já tive notícias, algumas situações que eu presenciei de atletas, vamos dizer, mais de final de semana, que durante toda uma vida tiveram atividades físicas, mas não regularmente, como deve ser feito, e que chegaram a uma certa situação que tiveram que ter amputação de membros inferiores devido justamente a essa parte de circulação. Sim. O que ocasiona isso? Que alguns fatores que podem, mesmo a pessoa tendo uma vida toda jogando um futebol, praticando qualquer outro esporte, chegar numa situação disso? Bom, de maneira geral, para um quadro chegar na fase de amputação, é um quadro que vem evoluindo com complicações ao longo dos anos. Normalmente são pacientes diabéticos, tabagistas, é mais frequente nesse grupo ocorrer esse tipo de complicação, principalmente por problemas arteriais, né? O problema do atleta de final de semana é que o exercício ele é excelente para a saúde, ajuda a melhorar o condicionamento físico, cardiorrespiratório, é bom para a circulação, mas o exercício feito de maneira regular. O atleta de final de semana, ele além de não ter os benefícios físicos do exercício,
ainda corre mais risco de complicações, como lesões musculares, distensões, por causa de não ter um condicionamento físico adequado. Então ele chega sem preparo, sem aquecer, sem alongamento e entra para jogar bola. Então normalmente esse grupo é o que tem maior índice de lesões, inclusive podendo ter lesões vasculares, né? Distensões, ruptura de veias, formando hematomas grandes. No futebol tem muito trauma, né? Pancadas, chute, aquelas chutes na canela, que podem levar a lesões pelo traumatismo da parede venosa, levar a quadro de tromboflebites, né? Trombose venosas. Então, o esporte é muito bom, mas tem que ter cuidado e tem que ser praticado de maneira regular. A gente fala que o certo é pelo menos 5 vezes na semana, o que é muito difícil, né? Mas a pessoa pode, durante a semana, fazer pelo menos uma caminhada, uma natação e jogar o futebol no final de semana, mas sempre lembrando do alongamento, do aquecimento antes de entrar no campo. Só pergunta, Sérgio. Alguma coisa em relação a dores no corpo, depois que você pratica uma atividade física? Você tem um jogo de futebol, aí você acaba o jogo, você tem muitas dores no corpo, tem alguns sintomas que já podem ser prevenidos a partir daí, ou é normal porque você se desgastou muito? Qual que é essa situação em relação a todos os esportes, né? A dor no corpo, ela pode ser por estafa muscular mesmo, né? Um exercício muito intenso. Quando você tem uma atividade física muito intensa, uma sobrecarga do músculo, a liberação de substâncias tóxicas, se esse músculo não está bem irrigado, bem oxigenado, principalmente o ácido lático, então costuma dar muita dor, né? Um exercício físico muito intenso, com a perda muito grande de líquido, o suor, por exemplo, no calor, tempo muito quente, no horário de pico de sol, a pessoa perde muita água, com isso também potássio, que pode dar câimbras musculares importantes. E normalmente essa dor muscular normal. Agora pode ter dor também por lesão muscular, né? Distensão, lesão de ruptura de fibras, né? Lesão de tendões, de ligamentos, então dá dor também. O que melhora é quando a pessoa ela pratica uma atividade física regular, né, que tem um condicionamento físico bom, uma musculatura preparada, que faz um bom aquecimento antes de iniciar o esporte propriamente dito, que faz um bom alongamento. Isso é muito minimizado. E também respeitar o limite físico, porque às vezes a pessoa entusiasma ali no jogo, com os amigos, o futebolzinho, mas a idade já não ajuda, às vezes o peso está um pouco acima, e faz uma atividade física muito intensa para o organismo dele, e vai ter mais lesões, com mais dores. É o caso nosso aqui. Se ele for de 1 a 1, ele vai ver que o peso está alterado, que quer jogar futebol, mas não aguenta mais. Aí começa as dorzinhas no corpo, né? Ela não olhou para mim, mas falou de mim, sabe? Então, às vezes não jogar um futebol de campo, mais um society, que o campo é mais curto, né? Ficar menos tempo no jogo. Então, tudo isso está acelerado. Ter consciência. Cris, sua pergunta. Então, primeiro eu quero agradecer a doutora Neuzina. Eu sei como o tempo dela é curto para atender nós aqui. Muito obrigado. Domingo eu estava falando com meus amigos depois de uma cervejinha, falando que você vem no nosso programa. Várias perguntas aconteceram, não? Mas eu vou restringir, então, as principais perguntas. Por que essa veia enche? Qual que é o tratamento? Quanto é o tempo de recuperação? Bom, essa veia enche deve ser as varizes, né? Primeiro é um prazer estar aqui, você falou me agradecendo, mas o prazer é meu de estar aqui. Bom, as varizes são doenças que tem os vasos venosos, então a gente, às vezes existe um pouco de, como vou dizer, de desconhecimento, mas isso já está popularizado, a pessoa fala, eu tenho um problema na veia artéria. Na verdade, a gente tem veias e tem artérias. As varizes são doenças que acometem as veias, que tem como principal
característica ser uma doença familiar, que tem uma hereditariedade envolvida. Há uma certa tendência a se repetir o quadro dentro da família. Depois, os fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento e a piora do quadro no caso das mulheres, o uso de hormônio anticoncepcional, as gravidezes, e no caso da população de modo geral, a obesidade, o sedentarismo, a falta de atividade física contribui também para isso. Quando a veia se torna insuficiente, que a gente fala, porque as veias das pernas, elas estão fazendo o retorno do sangue, que foi pelas artérias e estão voltando pelas veias, do pé em direção ao coração. Então é um vaso de retorno. Como subir é mais difícil que descer, né? Contrário à lei da gravidade, Deus dotou as veias das pernas de válvulas que abrem só no sentido da subida. Então o sangue passa, ela fecha. Abre, ele passa, ela fecha, para não voltar. E com isso ele vai subindo. Quando você tem uma dilatação dessas veias, essas válvulas ficam incompetentes ou insuficientes, que a gente fala. Ela não fecha direito. Então o sangue sobe e volta um pouco para trás, levando a uma hipertensão venosa e a um acúmulo de sangue nessas veias que vão distendendo a parede além da capacidade, porque ela tem uma capacidade de se distender e voltar ao tamanho normal. Quando ela se distende mais do que a capacidade, vai lesando as fibras musculares da parede, elas ficam varicosas, né, que a gente chama. Então, são aquelas veias tortuosas, engurgitadas, cheias, e que com isso levam a dificuldade de circulação. O tratamento nesse caso é cirúrgico. E quanto tempo demora depois da cirurgia para voltar? Olha, hoje a cirurgia de varizes é um procedimento que foi evoluindo, né, ao longo dos anos. Antigamente a gente fazia incisões grandes, muitos pontos, precisava de muito tempo de recuperação. Hoje a gente faz pequenas incisões, praticamente do tamanho de uma ponta de caneta, que a gente vai retirando as veias por ali e não dá nem ponto na perna. A recuperação, ela é sempre individual, né, pacientes que têm condicionamento físico bom, que tem uma saúde boa, uma boa cicatrização, se recuperam mais rápido. Mas variando aí em torno de 15 dias é o tempo de recuperação. A não ser serviços assim, paciente, por exemplo, eu tenho pacientes que são movimentador de mercadoria da cooperativa. Vai ficar em pé, carregando muito peso, a gente acaba deixando um tempinho um pouquinho maior do que isso, mas de modo geral 15 dias. A alimentação na parte arterial é fundamental? Na parte arterial, sim, porque a alimentação está relacionada a algumas doenças como a dislipidemia, né, que é o aumento de colesterol, triglicérides, e também com a diabetes. Então, o colesterol, triglicérides alto e a diabetes, elas são fatores de risco importantes para o desenvolvimento de uma doença arterial que é a aterosclerose, que vai levando à oclusão crônica das artérias. Demora anos para chegar na oclusão. Ou pode haver, vai formando umas placas calcificadas, como se fosse um lodo dentro do cano duro, que vai diminuindo a luz do vaso. Pode haver uma ruptura dessa placa, com formação de coágulo em cima e uma obstrução aguda, né, que é a complicação mais grave que pode levar a esse quadro de amputação que você perguntou lá anteriormente. Ô Cris, você tem uma pergunta para a doutora Neuzina, né? Sobre o time dela do coração. Rapidinho, de novo um pacote de perguntas. Você jogou futebol, que posição, qual que é o time de coração? Cris, bom, agora eu sou uma pessoa... Mas quando eu era mais jovem, solteira, a gente tinha um time da igreja, que eu sou presbiteriana, em Belo Horizonte, e a gente tinha um time muito bom, inclusive a gente era invicto na região. E eu, como sou assim grande, mais fortinha, sempre joguei de back. Minha irmã era magrinha, rapidinha, jogava na frente. Atacante muito boa, inclusive teve lesão de joelho por causa de futebol. Qual que é teu time de coração, rapidinho? Ai, meu time de coração é o time mais bonito do Brasil, né? Como diz o meu irmão, o nome dele é o único que tá no hino nacional, é o Cruzeirão. Muito bom.
que terá que jogar muito agora, né, doutora, no próximo domingo para reverter o quadro do último jogo contra o Atlético, né? Ai, o Cruzeiro anda bem cansado de ganhar do Atlético, É, né? então vai dar a gente tá dando uma chance, assim, porque faz tempo que eles já foram até pra segunda divisão, quase na terceira, então nós vamos dar uma chance pra eles. Mas eu acho que ainda põe fé no meu time de ganhar. Doutora Neuzino, muito obrigado pela sua presença. Você esclareceu muito aqui o telespectador. E se Deus quiser, uma próxima oportunidade, esperamos contar aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, foi um prazer enorme estar aqui e virei de novo com a convidada. Muito bem, voltaremos já para falarmos de Copa Guaxupé, Copa do Brasil e também Libertadores da América. Natal Celulares. Desbloqueio, aparelhos e antenas celular rural, mini modems para a internet, venda de máquinas fotográficas, GPS, tablets, telefone sem fio e acessórios para a informática, recarga de todas as operadoras. Natal Celulares, localizado à Avenida Conde Ribeiro do Vale, 468, telefone 3551-5731. Venha conhecer a Casa das Máquinas. Agora toda loja em 10 vezes no cartão. A loja mais completa em vendas e assistência em calculadoras, máquinas de algodão doce, máquinas de costura e balanças eletrônicas, cortadores de frios, moedores de carne e café, serras de fita, refresqueiras e fritadeiras elétricas, liquidificadores industriais e muito mais. Toda a linha para montagem de açougue, padaria e muito mais. Venda de impressoras fiscais e programas para nota fiscal eletrônica. Conheça nossa sobreloja com toda a linha de móveis para escritório. Casa das Máquinas, Rua Dona Delfina 166. Venha você também para a Banca da Sandra. Jornais, revistas, conveniências, recargas e chips de todas as operadoras. Banca da Sandra, muito mais que uma banca de revistas. Praça da Feira, telefone 3552-0817. O Alto Atacado Sul Mineiro preparou um festival de grandes ofertas para você e sua família fazerem as suas compras com muito mais economia. Requeijão Bandeira, copo 200 gramas, R$ 2,85. Açúcar Cristal, pacote 5 quilos, R$ 6,65. Óleo de soja Concórdia, 900 ml, R$ 2,65. Arroz Super Eco, pacote 5 quilos, R$ 9,65. Venha você também para o Alto Atacado Sul Mineiro. A propaganda sempre foi e será a alma do negócio. Portanto, estamos te convidando para anunciar a sua empresa, a sua firma, o seu produto na TV Sul. Ligue agora para o nosso departamento comercial 3551-7458. Anuncie e venda o seu produto aqui conosco. Materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a sua construção do básico ao acabamento, você encontra tudo em um só lugar, na Guaxo Cabos. E agora também na Guaxo Cabos você encontra toda a linha de produtos Porto Ferreira, pisos, revestimentos e porcelanato com preços sem igual. Guaxo Cabos, Avenida Lídia Puntel de Moraes, Polo Industrial, telefone 3551-5086. Pilates é flexibilidade, é fortalecimento. Pilates é coordenação motora, é relaxamento. Pilates é alívio das tensões e dores crônicas. Faça Pilates e tenha mais qualidade de vida em qualquer idade. Pilates é com a Master Clínica. Ligue, agende seu horário e faça uma aula experimental. 3551-7843. O Sérgio tem um recadinho para vocês da Univox. Eu vou falar da melhor internet da região. Instalação gratuita, suporte técnico 24 horas, equipamento sem custo. Chegou a Univox. Fica ali na Rua Pereira do Nascimento, 240B, telefone 3551-5252. Tem planos a partir de R$ 38,00. É só ligar e você vai contratar a melhor e mais rápida internet da região. Com muito prazer, estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio ele que é treinador de futebol e também torcedor do esporte, o Clube Corinthians Paulista, José Francisco Janelli. Tudo bem, Zé? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos telespectadores. Estamos aí para as perguntas que vocês nos fizeram. Sérgio,
Vamos falar da Copa Guaxupé? Quais serão os jogos aí da fase mata-mata? Agora a fase já começa no mata-mata. A partir desse final de semana nós teremos 2 jogos, todo final de semana, 2 jogos até chegar aí o final da Copa Guaxupé, que está marcado para o dia 15 de junho. Nós teremos no sábado às 15h15 no Carlos Costa Monteiro, o Atlético Guaxupé, que vem sendo uma das surpresas da competição, irá jogar contra a equipe do Monte Alto. E no domingo, 9h30, o Esporte Clube Mogiana jogando contra o Jardim Orminda. Esses são os 2 jogos que marcam as semifinais desse campeonato, né? Já temos 8 equipes, irão ficar 4 e depois a grande final, dia 15 de junho. Bem, Zé Chico, você teve como treinador nesse campeonato pela equipe do Guaxuvilas. O que você tem a dizer a princípio dessa primeira fase, da sua equipe e desse campeonato como um todo? Eu estava afastado do futebol já há uns 4 ou 5 anos. E aí houve um convite, porque essa equipe é jovem, está voltando, está começando agora um trabalho, e o Marcelo e o Lucas vieram me procurar para já acompanhar a equipe deles durante essa fase do campeonato. Eu me propus a ajudá-los, porque infelizmente eles começaram, só tinham feito 3 partidas amistosas, e na quarta que eu fui dirigido, e na quinta foi a primeira do campeonato. Então pouca coisa eu consegui passar, mas nós temos lá elementos de primeira linha que vão dar alegria ao clube, vai dar alegria para as outras equipes que porventura contratá-los. Eu acredito que vamos ter surpresas desses elementos. Donácio, eu quero parabenizar já o Lucas e o Marcelo pela escolha do José Francisco Joanelli. Já começaram muito bem. Eu acho que se começa muito bem com o comandante. E o Zé Francisco, o Zé Carlos, vários outros treinadores dos times amadores da nossa cidade, não deve 1 centavo a ninguém em relação a futebol, a conhecimento, a pessoas que todos respeitam. Então, o Marcelo e o Lucas já começaram no caminho certo. E como o Zé está falando que tem bons valores, com o comandante que tem, essa equipe vai dar o que falar daqui para frente. Mesmo porque, Zé Francisco, eu acompanhei algumas partidas da sua equipe e eu vi uma evolução tática dessa equipe, com relação ao posicionamento da primeira partida para a última, com relação à variação da equipe dentro da partida. E isso, como você pegou uma equipe jovem, os meninos agora estão começando a ter uma noção com relação a essa situação, principalmente dentro de uma competição. Eles não tinham ainda colocação, determinação dentro de campo, da função que eles tinham dentro de campo. Porque eu entendo o seguinte: um menino para jogar futebol, ele não precisa ser só bom de bola. Ele tem que ter conhecimento de regra, de tática, de posicionamento. Ele tem que ter tudo isso. Taticamente hoje vale muito, né? Não tem dúvida. Se ele não tiver taticamente bem posicionado dentro de campo, ele não vai vencer. Olha, Donácio, nós temos aí notícias de que a Sociedade Esportiva Guaxupé irá fazer um trabalho de categorias de base. A gente tem que apostar no trabalho que todo mundo está querendo fazer, preteando, mas a gente tem que também dar sempre aquela cutucada nas pessoas que vão ser colocadas para ser feito esse trabalho. Tá aí um nome, José Francisco Joanelli. É uma pessoa que conhece do futebol, sabe o que está fazendo, é ponderado, sabe das coisas, e nada melhor de uma pessoa igual o Zé Francisco para comandar alguma situação na Sociedade Esportiva Guaxupé também. É um apelo aqui que nós estamos fazendo. Eu não sei quem vai ser chamado, os contatos que estão sendo, mas não deixa de ser mais uma opção. Mesmo porque o Carlinhos Português, durante muitos anos, foi atleta do Zé Francisco pelo Esporte Clube Bebedouro, tem conhecimento do trabalho que o Zé fez há muito tempo. O Zé foi o sucessor do Antônio Grevo aqui em Guaxupé. Quando o senhor Antônio Grevo ficou impossibilitado de dar seus treinamentos. Quando você era pequeno, quem assumiu foi o Zé Francisco. Quando você era pequeno, você jogava com o Zé Francisco. Eu também joguei.
Entendeu? Então, olha que maravilha. Hoje, com 15 anos, hoje após 30 anos, nós estamos reencontrando ele aqui e continua a mesma pessoa. Aliás, eu tenho muito mais conhecimento, né? Aliás, quem me lançou na disputa de um primeiro campeonato amador da cidade, já numa final, foi o Zé Francisco Joanelli. Ele inclusive fez o gol aí. Do título, viu, Sérgio? Ele tem pedigree para fazer gol de título, viu? Muito bem, não sai daí, voltaremos já para falarmos de Copa do Brasil e também Libertadores da América. Venha para a Univox, internet banda larga, a internet mais rápida da região, planos a partir de R$ 38,00. Na Univox você tem instalação gratuita, equipamento sem custo e suporte técnico 24 horas. Univox, Rua Pereira do Nascimento 240, no centro de Guaxupé. Telefone 3551-5252. Toca Som e Instrumentos. Novos violões e guitarras, caixas de som, instrumentos de sopro e tudo o que você pensar em cabos, encordoamentos, microfones e muito mais. Aproveite a oportunidade que a Toca oferece a você de realizar o seu sonho musical em 10 vezes no cartão. Toca Som e Instrumentos. Agora em Guaxupé, reinauguração da panificadora Sabor de Minas com novas instalações e novo endereço. Venha conferir. Na panificadora Sabor de Minas, você encontra o melhor pão francês da cidade, além de doces, bolos, roscas e muito mais. A panificadora Sabor de Minas aceita encomendas para suas festas. Panificadora Sabor de Minas, aberta de segunda a sábado das 5h30 às 21 horas e aos domingos das 5h30 às 13 horas. Avenida dos Inconfidentes 503. Telefone 3551-7340. Sul Minas Cap. Sorteio todos os domingos pela TV com excelentes prêmios. Sul Minas Cap. Título de capitalização somente para o sul de Minas. Seja você também um revendedor Sul Minas Cap. Sul Minas Cap. Somente para o sul de Minas. Avenida Dona Floriana, número 828. Telefone 8813-6692. No Guaxupé Country Club, o lazer, esporte e a natureza se unem em um só lugar. Várias atividades para associados de todas as idades. Musculação, hidroginástica, futebol de campo e salão, aulas de tênis adulto e infantil e muitas outras atividades. Funcionamento de segunda a sexta das 7 às 22 horas. Sábado e domingo das 7 às 18 horas. Guaxupé Country Club, o mais completo do sul de Minas. No Alto Atacado Sul Mineiro, você economiza pra valer. Café Evoluto Extra Forte 500 gramas, 4,95. Água sanitária Candura 2 litros, 2,38. Molho de tomate Goiali tradicional 350 gramas, 99 centavos. Bombom Nestlé 400 gramas, 5,78. Polpa Trevinho 600 gramas, bandeja com 6, 1,59. Comprovado, o menor preço da cidade está no Alto Atacado Sul Mineiro. Hoje nós teremos vários jogos da Copa do Brasil. 19h30, Salgueiro e Vitória, Goiás e Santo André, Criciúma e São Bernardo, Betim e Craque. 20h30, Paysandu e Naviraense. 21h30, Nacional de Manaus e Curitiba. 22 horas, Flamengo e Campinense. Essa partida será na cidade de Juiz de Fora, Internacional e Santa Cruz. Bahia e Luverdense. Amanhã, às 19h30, Avaí e América Mineiro. Agora, nós iremos falar de Libertadores da América. Muchachos de Tibutsur Esporte, nós somos Brasil em Libertadores da América. Libertadores, Libertadores. Ontem, Pacaembu lotado, 40 mil palmeirenses fizeram uma linda festa no Pacaembu no início da partida, só que aí o goleiro do Palmeiras falhou na hora que não poderia ter falhado, Sérgio Borges. Realmente foi uma infelicidade, já que o Bruno fez uma grande partida jogando lá contra o Tijuana no México, ele fechou o gol e numa infelicidade que, olha, é difícil ver um goleiro profissional tomar um gol igual o Bruno tomou, mas mesmo
tirando, tá certo que um lance desse no começo de um jogo atrapalha aí todos os ânimos da equipe, mas o Palmeiras foi aquele time que pressionou, mas não deu um chute a gol, não fez uma bola perigosa, um lance, apesar que teve um gol mal anulado, né? O Palmeiras poderia ter feito o 2-2 no caso, naquele lance em que o Kleber cabeceou e não estava impedido, mas o Bandeira marcou. Agora o Tijuana soube jogar, jogou com o regulamento na mão, jogou nos contra-ataques, pouco fez, mas o que fez foi 2 bolas na rede, o que levou ele à vitória. E o Palmeiras decepcionou mais uma vez o seu torcedor. Eu já dizia há tempos atrás que o Palmeiras tinha um treinador fraco, um treinador que para mim não é treinador do Palmeiras por enquanto. Ele tinha que ter um pouquinho mais de bagagem para ser o treinador do Palmeiras. Na minha visão, ele já teria que ter entrado com o Maicon Leite jogando. Por que ter medo do Tijuana com 37, 38 mil torcedores empurrando o time? O Maicon Leite ia ganhar muitas faltas perto da área, ia fazer situações de jogadores tomar cartão amarelo, até mesmo vermelho, porque ele é um jogador que parte para cima. Aí depois que ele tomou 2-0, que ele colocou o Maicon Leite em campo. Então tudo isso é o treinador que não tem aquela firmeza ainda para ser um treinador de um Palmeiras com a torcida que o Palmeiras tem. E realmente ontem a equipe palmeirense deixou a desejar e os torcedores ficaram tristes porque esperavam uma vitória palmeirense. Tá aí, o Palmeiras eliminado da Libertadores da América 2013. Agora hoje nós teremos mais jogos da Libertadores. 19h30 nós teremos Vélez e New Old Boys, confronto argentino. E às 22 horas o grande jogo entre Corinthians e Boca Juniors. E nós vamos saber do torcedor guaxupiano o que ele pensa dessa partida. Aos amigos do TV Sul Esportes, estamos aqui na Avenida Conde Ribeiro do Vale e vamos falar com alguns torcedores a respeito do jogo de logo mais entre Corinthians e Boca Juniors. Eu estou aqui com Alexandre e ele vai dar a sua opinião. Alexandre, tudo bem? Tudo bem, sim. Hoje, logo mais, o Corinthians enfrenta o Boca Juniors. O seu palpite e o que você acha que vai acontecer nesse jogo? Vai ser uma partida difícil, tanto para um dos dois clubes, né? Um jogo muito pegado, já que o Boca tem a vantagem, né? E vai ficar mais seguro, mas eu vou com o Boca. Eu acho que o Boca Juniors vai jogar em cima da vantagem, mas ainda vai fazer uns 2 gols em cima do Corinthians ainda hoje. Vai ser um jogo difícil, mas vai ser 3-1 pro Timão. Timão vence e passa para a próxima fase. Passa para a próxima fase, depois tira o Atlético Mineiro para frente. A expectativa é um jogo tranquilo. Em São Paulo a gente vai passar fácil, se Deus quiser. Jogo difícil, Sérgio. A equipe do Boca vem fechadinho, tá? É um time catimbeiro, um time difícil de jogar, mas eu entendo que jogando em casa, no Pacaembu, com o apoio do torcedor, incentivando, aplaudindo. Então o Corinthians tem sim condições de vencer. É mais time que o Boca, mas volto a falar. Futebol decide dentro das 4 linhas, dentro de campo. A gente torce sim para que o Corinthians vença o jogo. E acredito que o Corinthians deve vencer por 1-0, 2-1. Deve ser o resultado desse jogo de hoje à noite. Eu acho que hoje o Corinthians vai sair bem, porque vai jogar no Pacaembu com a torcida lotada. E eu acho que a gente vai sair na frente, a gente vai passar dessa fase aí. E vamos Corinthians, eu quero a torcida de todo corintiano gosta de pé que a gente vai ganhar hoje. Tá aí, Donácio, você amigo do TV Sul Esportes, nós entrevistamos alguns torcedores aqui na Avenida Conde Ribeiro do Vale e você viu, né, tem opiniões para todo lado, tem opinião para o Boca Juniors, tem opinião também para o Corinthians, o jogo de logo mais vai pegar fogo. Bem, você como corintiano, o que você tem a dizer dessa partida hoje, no Pacaembu, revivendo a final do ano passado, já tivemos a primeira partida desse ano onde o Boca surpreendeu, por que não, porque vinha de 10 jogos sem vencer, vencendo a primeira partida, e hoje é o jogo do ano para o Corinthians de 2013, né? Não tem dúvida, eu acredito que o Corinthians vai se superar, não por eu ser corintiano não, eu torço para isso, mas eu acredito que o Tite tem a motivação, vai dar essa motivação para o plantel. Se eles têm o treinador que mais ganhou dos clubes brasileiros, o Tite o ano passado ganhou de todos, invicto ainda. Quer dizer que eu acredito que ele vai se superar e eu acho que o Corinthians tem condição de virar esse resultado. Zé Francisco, você como um treinador de futebol, o Corinthians hoje vive, queira ou não queira, alguma conturbação em relação ao Jorge Henrique.
Você acha que vai abalar alguma coisa, porque o Jorge Henrique foi afastado, nós não sabemos ainda a história real que aconteceu, mas com certeza ele deve ter feito alguma coisa errada para isso. O que você acha que o Tite conseguiu tirar isso hoje da cabeça dos jogadores, da própria cabeça também, e entrar em campo para jogar sem pensar no Jorge Henrique? Eu acredito que sim, porque o Jorge Henrique não é a primeira vez que ele apronta, não. Isso aí eles vêm abafando, vêm segurando. Ele é um jogador problemático, mas para o clube eu acho ele muito importante. Ele é super importante para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele faz a diferença dentro de campo. Ele marca, ele briga, ele irrita o adversário, ele irrita a torcida adversária, ele faz de tudo. Ele consegue monopolizar o jogo a favor dele. Então eu acredito que o Corinthians vai se superar e o Tite conseguiu eliminar essa questão. Vamos aguardar hoje o grande jogo entre Corinthians e Boca Juniors. Agradeço a presença do Zé Francisco, Sérgio Borges, você, amigo telespectador. Se Deus quiser, nós voltaremos amanhã ao vivo. Deixa eu agradecer a vocês, as palavras que vocês fizeram para mim, com referência à esportiva. Se houver um convite, nós estamos aí dispostos a qualquer trabalho. Até amanhã. Obrigado.